Estamos aqui num podcast que vocês vão amar. O Celso Matos, presidente do Sindirepa e vice-presidente da Firjan, está aqui conosco. O Celso tem uma história extraordinária no desenvolvimento aqui do nosso estado e dos negócios. Gabriel, um cara de energia e extremamente tecnológico, vem com a gente. Gabriel, vamos começar com você, Gabriel. Conta pra gente um pouquinho de toda essa questão que a gente está vendo. Hoje a gente está passando um momento aí de abraçar o sul do Brasil com um problema gigantesco, mas que nós temos que pensar nas medidas mitigatórias para minimizar esses problemas, né? E quando a gente fala de energia, tem uma relação direta com essa história. Fala um pouquinho para a gente. Ricardo, parece brincadeira, mas há alguns episódios atrás eu comentei aqui, contei a história de um cliente lá no Rio Grande do Sul, uma indústria, que todo ano o galpão dele alagava por conta de cheia de rio. Até que uma empresa na área de alimentos, uma empresa que estava na terceira geração, está na terceira geração. Até que o pessoal desistiu, jogou a toalha e eles tiveram que se mudar e foram para outra região, porque todo ano alagava o galpão e todo ano eles perdiam 30% lá do estoque. Quer dizer, essa história ela não é nova. Realmente foi o maior evento desde a década de 40, etc, etc. Ok, gente, mas a gente tem que entender, e a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, a urgência climática ela não vai embora. Quando a gente fala de que a gente tem que fazer alguma coisa e tem que fazer já, não é brincadeira. E não é para os nossos filhos e para os nossos netos, é para a nossa sobrevivência. Isso é urgente. E quanto mais tempo a gente demorar para fazer alguma coisa, mais a gente vai ter que conviver com essas situações desastrosas que a gente, infelizmente, está tendo que conviver hoje. E não é só no Rio Grande do Sul. É que a gente tem memória curta, mas isso já aconteceu em várias outras regiões. Então, eventos climáticos extremos, cada vez piores e cada vez mais frequentes. Isso está há 2 anos no relatório do IPCC da ONU. Então, não tem nenhuma novidade. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa. É verdade. É verdade. O Gabriel, uma coisa que eu estou assim bastante decepcionado hoje com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Nós tentamos interagir com relação no Conselho de Energia, que você é o presidente, e parabéns pela condução que você tem dado ao Conselho de Energia. Nós tentamos interagir pelo lado técnico com uma solução que eles pensavam com relação aos ônibus elétricos, e não fomos ouvidos. Eu acho que os nossos representantes, eles precisam ouvir para que eles tenham decisões mais acertadas. E Celso, a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro colocou que nós deveríamos trocar os 3.600 ônibus por ônibus elétricos. Eu acho que a solução do problema passa por inovações, passa pelo ônibus elétrico, mas ele não deve ser a única solução, porque nós temos pratos que estão na mesa esfriando, e um deles é o nosso gás. 80% do gás do país é produzido no Rio de Janeiro. Quando nós não usamos uma solução que está disponível, nós estamos desperdiçando. Celso, você tem o maior sindicato hoje da Firjan. Como é que você vê isso? Talvez até mesmo para além do seu sindicato, porque mobilidade permeia toda a nossa sociedade, né? É com profunda tristeza, né? Porque assim, uma decisão dessa só mostra o desconhecimento de tecnologias e de combustíveis que nós temos.
ou também o lobby do setor elétrico, que é muito forte. Porque não é possível um estado, uma cidade, onde você tem quase que 80% do gás que é produzido no Brasil, extraído das nossas terras, a um custo muito barato, você falar de colocar toda a frota de ônibus para elétrico. Causa estranheza, algo não está certo. Eu costumo falar, tem algum jabuti que foi colocado aí. Porque assim, não faz sentido. A gente não sabe o interesse de terceiros, infelizmente, hoje em dia. E não é hoje em dia, nós estamos falando de algum tempo, já que os interesses pessoais estão acima do interesse da sociedade. E isso causa, voltando ao pessoal do Rio Grande do Sul, ao qual eu me solidarizo, e bem falado pelo Gabriel, não é a primeira vez que acontece. Como Petrópolis não foi a primeira vez que aconteceu. Como a Praça da Bandeira não foi a primeira vez que aconteceu. Até quando os nossos políticos vão parar de pensar com bolso e interesse próprio e começar a pensar na sociedade? Porque falta planejamento, não falta conhecimento. Quando eu falei no início que eles não têm conhecimento, eles têm conhecimento. Falta vontade de fazer. Realmente, de fazer acontecer. E quando eu cheguei no Sindirepa, e eu lembro, há anos atrás, o Sindirepa era uma instituição de terra arrasada, com um déficit enorme. E aí é gestão, fazer acontecer. O Gabriel tem acompanhado o crescimento do Sindirepa. Uhum. Você acompanhou o crescimento do Sindirepa. Então, assim, nós crescemos fazendo em prol do coletivo. Então, é triste quando a gente vê uma Câmara de Vereadores aqui do nosso município do Rio de Janeiro tomar uma decisão dessa, sem escutar, tão principalmente desconexa com a tecnologia. O Conselho de Energia, a geração de emprego que nós poderíamos estar fazendo aqui no Rio de Janeiro, enorme, e geração de impostos. Ô Celso, você sabe de uma coisa, eu vejo vantagens no ônibus elétrico quando você olha para a carroceria, para o chassi dele, que é chassi baixo, que as pessoas têm uma acessibilidade maior. Mas no gás também pode ter. Então, qual é a conversa que nós devemos ter, né? Será, e eu realmente acredito que novas tecnologias devam ser experimentadas, o ônibus elétrico, os veículos elétricos, como bem disse o Gabriel numa outra conversa nossa, não é de hoje que essa tecnologia existe. Mas, espera aí, houveram avanços, legal, vamos experimentar, mas eu não posso chegar, seja ela qual for a tecnologia, e falar, pega 3.600 ônibus, que talvez nós devêssemos ter algo em torno de 7.000 ônibus na cidade do Rio de Janeiro para gerar conforto à nossa população, e troque todos eles onde o CAPEX, o investimento necessário, é na ordem de 4 vezes o investimento que tem hoje. Se a gente não tem dinheiro para aumentar a frota, nós vamos ter dinheiro para fazer essa troca? E numa cidade, né, Ricardo, e num estado que tem uma tradição muito longa do uso do gás, né, Celso? Assim, também não é uma coisa que começou ontem, não. Né? Então, como é que começou essa história do GNV aqui no Rio de Janeiro? O GNV, para quem não conhece, e assim, eu tenho orgulho de falar nisso, porque o Rio de Janeiro geralmente ele é líder do que é ruim, né? É bandido, é violência. Isso é o que aparece na mídia, né? Isso é o que aparece na mídia. Mas o Rio de Janeiro é também líder em instalações de GNV a nível Brasil.
Você vê, o Rio de Janeiro são 1.700.000, quase 1.800.000 veículos instalados a GNV. E no Brasil inteiro, se não me engano, são 2.700.000. É algo desse tipo. Nós temos mais da metade da frota nacional. 60% do Ou mercado seja, de GNV é um no estado do Rio, né? É um orgulho. E a maior venda de gás natural para veículos, a Natures de Itaí pode comprovar, o Rio de Janeiro também lidera a venda de gás por conta disso. Você desestimular um setor desse é você dar um tiro no próprio pé. É você pegar um combustível que está aí, que é o combustível do presente, da transição, que tem que ser utilizado, colocar de lado em prol de lobby e vamos supor, acontecer igual ao Rio Grande do Sul, alaga a subestação de energia dos ônibus, como é que vai abastecer isso? Como que abastece os ônibus? É verdade, é verdade. Então, assim, essa decisão da Câmara dos Vereadores beira, assim, a loucura. E uma tecnologia que já existe, né? Seja no transporte leve, que a gente tem já esse histórico aí que o Celso deu para a gente, né? Mais de 30 anos do programa de GNV no Brasil, que começou aqui no Rio de Janeiro, seja para o transporte pesado. Então, a gente já falou muito aqui também dos caminhões a gás, né, Ricardo? E os ônibus também a gás, enfim, hoje são uma realidade. O pessoal fala, mas o ônibus elétrico, ele tem ar-condicionado. Não, qualquer ônibus moderno, inclusive o ônibus a gás também. Mas é o piso baixo, o ônibus a gás também. Mas é o motor traseiro com, enfim, câmbio automático. Menos ruído. O a gás tem menos ruído do que o a diesel. Quer dizer, eu acho que existe um erro de percepção de que determinadas soluções do ônibus moderno, que é um ônibus econômico, de baixas emissões, confortável, confiável, com menos ruído, né? Ou seja, essas são soluções tecnológicas. Essas tecnologias, elas não são nem de longe exclusivas da mobilidade elétrica. Elas estão disponíveis. E não estão disparatadas. Não, estão disponíveis para outras fontes, outras formas de mobilidade. Esse é o ponto. Seja no uso do gás natural, seja no uso do biometano, que já é uma realidade também no Brasil, a gente já trouxe aqui. E no Rio de Janeiro, a gente já trouxe aqui várias vezes. Então a questão é, mas o ônibus elétrico, tudo bem, o investimento, a gente fala o CAPEX, né? O que é o CAPEX? É o investimento, o custo do ônibus, né? É 4 vezes mais do que um ônibus a gás. Mas ou diesel, o custo que é o de operação ou diesel, enfim. Mas o custo operacional é muito mais baixo. Não, o custo operacional ele não é mais baixo. O modelo de negócio é que é diferente. Porque se você tiver um ônibus a diesel, não estou propondo que a gente faça isso, mas se você tiver um ônibus a diesel e a empresa de ônibus quiser comprar uma refinaria de petróleo, ela pode. E aí ela vai ter a integração entre a refinaria de petróleo e a sua frota de ônibus. E o custo operacional vai ser zero. Por quê? Porque ela é dona do próprio óleo diesel. Só que isso é um absurdo. Não é assim que funciona. Mesmo que ela seja dona do óleo diesel, mesmo que ela seja dona da refinaria, esse produto ele tem um custo de oportunidade. É a mesma coisa com a energia. Um ônibus elétrico ele não tem um custo operacional mais baixo. Você tem que precificar corretamente aquilo ali. Existe um custo da infraestrutura, existe um custo da própria geração da energia, da transmissão, da distribuição e da infraestrutura de abastecimento. E esse custo ele tem que ser de alguém. Hoje, isso é mascarado no mercado, e não sou eu que estou dizendo, a Prefeitura de São Paulo foi surpreendida num projeto de 8 bilhões de reais que ela ia subvencionar, e ela foi surpreendida por mais 1 bilhão e 600 milhões de custo da infraestrutura de recarga que ninguém avisou para ela que tinha. E aí, de repente, o prefeito falou, cara, da onde que surgiu esse papagaio para eu pagar aqui de jeito nenhum? E o prefeito agora, inclusive, quer botar a Companhia de Eletricidade na justiça. Então, esse custo escondido, ele é mascarado sob um discurso de que não, o investimento é maior, mas não se preocupa.
porque o custo operacional é muito mais baixo. E não é, isso é uma falácia. Gabriel, eu tive aqui com o Mauro Viegas e ele estava falando da falta de planejamento que nós temos no Brasil. Eu quero deixar claro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, ela não é contra o ônibus elétrico, ela não é contra novas tecnologias, muito pelo contrário, e incentivamos que a experiência deva ser feita até mesmo para que a economia se ajuste àquela nova necessidade ou àquela nova tecnologia, mas nós temos que olhar com uma visão maior, como você está dizendo, Gabriel. Tem que olhar o reflexo dessa história toda. E acho até que a experiência é boa para que você comprove esse olhar mais amplo. E comparar maçã com maçã e banana com banana. Eu acho que esse é um ponto do gás, seja ele o gás natural, seja ele o biometano, que ainda é pouco compreendido, né, Celso? A gente fala muito disso, que é essa percepção da competitividade do gás. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós fizemos pela Firjan um estudo que você compara LGE, que é litros de gasolina equivalente, onde você coloca praticamente os combustíveis, na verdade os combustíveis não, a energia dentro da mesma balança. Igual o Gabriel falou, a gente compara banana com banana, maçã com maçã. E quando você faz essa transformação, e a gente tem essa dificuldade para levar isso para o público que não é aquele público que já converteu, é aquele público que ainda não tem o carro a gás. A gente tem essa dificuldade de levar, porque quando você leva essa informação do LGE, você vai ver que o preço do etanol que você paga, quando você coloca em quantidade de quilômetros rodados, não vale a pena. Esse etanol que está R$ 4,00, R$ 3,98 na bomba, ele vai para 6 e alguma coisa. E o GNV, que está na bomba 4,12 ou 4,22, ele vai para 3,33, 3,32. Olha, isso é muito interessante. Quanto é que custa para eu sair daqui e chegar na Barra da Tijuca? Exato. Porque no final é isso que você quer saber, né? Exatamente. O que interessa no final é essa história. E, num segundo momento, nós conversamos aqui com investidores. Qual o nosso interesse na questão do impacto? Como é que funciona lá, na verdade, quando a gente abastece? Porque se fosse só pelo impacto, a gente botava o etanol e estamos resolvidos. Não vou andar com gasolina, né? A gente fala tanto, nós somos ambientalmente adequados. Aí você compra um carro a gasolina. Por quê? Um carro elétrico. Não, por quê? Não, porque eu tenho um parque solar. Você tem um parque solar, bacana. O nosso problema é horário de ponta. E você está puxando da rede na hora que você chega em casa, às 6 horas, e conectando na rede, causando um desequilíbrio no sistema nacional. É o que você falou, né, Ricardo? Assim, um carro não vai fazer diferença. Mas quando você fala, né, de uma estrutura viária, seja ela metropolitana ou até intermunicipal, interestadual, que a gente tem conversado muito, aí realmente o jogo muda. Então, existem nichos de mercado, existem aplicações para todos os tipos de mobilidade. Mobilidade elétrica, muito legal. Você não tem emissões diretas, né, que são aquelas emissões do escapamento. Quer dizer que o carro elétrico é zero emissões? Não, o carro elétrico não é zero emissões, a gente já falou disso aqui também. Você tem as emissões indiretas, né, em todo o ciclo de vida, não só da produção do veículo, mas também da geração de energia. Essa energia ela não nasce em árvore e ela não vem só de energia renovável. Né? Aí foi bom que você estava... Eu estava aqui para fazer essa pergunta. Quando você pega o elétrico de ponta a ponta, ele polui menos do que um carro normal? Não, eu fiz esse estudo. Eu tenho uma coluna no Jornal do Brasil e eu fiz esse estudo e até uma entidade muito bem conceituada, alemã, fez uma comparação entre o Mercedes, esse tamanho, a carroceria C, sedã, comparando com o Tesla modelo 3. E o impacto do ciclo de vida da Mercedes a diesel era menor do que do Tesla modelo 3. A diesel? Tudo depende
né, da intensidade de carbono na geração dessa energia elétrica. Então, gente, tudo são variáveis que têm que ser analisadas e isso muda em função do contexto. Na Alemanha é uma coisa, na França é outra, Ô, Gabriel, no Brasil é outro. Eu vi o André Trigueiro fazendo uma interpelação com relação ao que aconteceu lá no Sul. O que a gente quer ouvir, né? Uhum. E o que a mídia quer trazer para nós ouvirmos. Porque, para além desse jabuti, para além dos interesses pessoais de cada um, que eu acho até que existe, eu não vivo o mundo do Chapeuzinho Vermelho, existe também a questão da mídia, do que dá repercussão. Aí eles vão batendo em cima daquilo. Porra, que destruição que eles estão causando no mundo com uma informação inadequada. Uhum. É muito bonito falar da Amazônia e falar do desflorestamento. É bonito isso da mídia. Não deve ser desflorestado como é, mas a coisa não é no tamanho que vem essa repercussão. O que a gente quer como sociedade? Bom, vamos lá, né? Na verdade, assim, a gente teve... Eu estava lendo outro dia, né? Esse ano, recordes aí de desflorestamento, né? Mas eu acho que, no final das contas, a gente tem que se basear nos dados, na ciência. A gente sempre traz isso aqui, Ricardo. Claro que cada um tem a sua opinião, tem a sua visão de mundo, mas a gente não pode discutir visões de mundo diferentes em cima de dados diferentes. Aí a coisa realmente complica muito, né? Então, o que a gente tem hoje de dados, né? Voltando à questão da energia, existe uma modelagem que é a análise do ciclo de vida, que é isso que a gente está falando aqui, desde a fabricação do veículo, seja ele leve ou pesado, né? Da geração da energia ou da produção do combustível ou do biocombustível. Então, como é que a gente compara toda essa intensidade de carbono ao longo de todo o ciclo de vida daquele veículo e da sua fonte primária de energia? E aí, como é que a gente traz isso? Acho que esse é o ponto que o Celso trouxe. Como é que a gente traz isso para uma base única que a gente possa comparar? Só que é uma conta extremamente complexa. E eu acho que não só políticas públicas, a mídia e nós aqui também temos um papel importante de tentar, de alguma forma, simplificar essa discussão, simplificar esse discurso, sem, obviamente, quebrar ou abrir mão da base científica e dos dados. Eu acho que a proposta que a Firjan está trazendo para o mercado do litro de gasolina equivalente, ela é fundamental, porque ela pode trazer qualquer fonte de energia, qualquer uma, para a mesma base de comparação, de forma que o consumidor, quando chegue no posto, e ele vai poder abastecer o diesel, a gasolina, o etanol, GNV, biometano, hidrogênio, energia elétrica e mais o que vier, que a gente nem sabe, tudo isso a gente vai poder trazer para a mesma base energética, que no final das contas é o que você falou, quanto vai me custar sair daqui para ir até não sei aonde e voltar, quer dizer, seja na minha vida pessoal, seja numa pequena frota de empresas, a gente tem vários empresários aqui que estão nos escutando, seja numa grande transportadora, numa indústria, numa empresa de ônibus, a conta ela é a mesma para todo mundo, mas isso tem que ser claro, tem que ser transparente. Eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje no mercado é essa percepção. Você não acha isso, Celso? O Gabriel está colocando aí, e realmente o LGE ele vem para mostrar qual combustível é mais benéfico ou não. E aí e causa-me estranheza, porque assim, o direito do consumidor aqui no Brasil é algo muito claro, né? Então assim, o que está acontecendo hoje e eu tenho observado? A gente está há 30 anos fazendo com que o consumidor não entenda o que é a precificação do GNV. E ele está pagando mais caro
por outro combustível que nem fabricado aqui no Rio é. Porque a gente não tem etanol no Rio. É verdade. Ô, Celso, vamos botar uma pimentinha? Será que a Madonna lá no palco não deveria falar isso para a população, já que ela tem ela permeia a nossa sociedade muito bem? Será que ela não deveria ali estar dizendo, gente, olha, o litro equivalente... Isso muda a vida do sujeito. Muda a vida. Assistir ao show da Madonna, que eu até gosto, você vai voltar talvez relaxado, de ter cantado, tomado uma cervejinha na praia, mas só a segunda-feira chegou. A segunda-feira chegou. Exato. O que falta, eu acredito, que seja comunicação e compromisso, como o Gabriel está falando, com a verdade. Compromisso, chegar de cara limpa, né? A gente fala dos nossos representantes. Está aí a hora da gente pensar quem é aquele representante capaz, Exato. comprometido e responsável ambiental e socialmente. Exatamente. Quem é esse representante? Nós precisamos descobrir. E aí eu falo que são tem as forças ocultas, né? Eu costumo brincar, né? Porque nós tivemos um trabalho na secretaria, na Cenemar, né? Para escrever um decreto. Escrevemos o decreto com o Sindestado, a Biogás, Sindirepa, Firijan, o governo do estado, Procon participou. Projeto escrito para ir realmente para o governador. E cadê? Já tem o quê? Instituindo o litro de gasolina equivalente como uma referência, Como uma referência. GNV. Cadê? Não é nem para o GNV, é para a sociedade, porque você vai informar para a sociedade que ela está abastecendo da forma correta. Com combustível que é fabricado aqui, que os impostos são gerados aqui. Ô Celso, tem uma passagem na Bíblia onde uma reflexão é feita que diz assim: o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Exato. Eu acho que é um pouco por aí. Nós, como sociedade, não conseguimos fazer o bem que a gente quer. Estamos aqui no RJ+, da Associação Comercial, num esforço muito grande. O Gabriel é um bruta parceiro que a gente tem, para levar essa comunicação flat para a população, para os nossos pares, para os empresários, porque os empresários acabam sendo também canal de comunicação com o resto da sociedade. Eu duvido que o Gabriel, volta e meia, não sente com os colaboradores dele e fale, gente, porra, assim, olha, pensa assado, olha assim, olha assado. Isso acontece, nem que seja no churrasco de final de ano, né? Não, e acontece, né? As pessoas falam assim para mim, Gabriel, você tem carro a gás? Você fala pra caramba de gás, então você tem carro a gás? Eu falo, eu tenho 90 carros a gás. Toda a frota da minha empresa é movida a gás. E se não fosse, eu estava ferrado. A empresa tinha quebrado já. Então, assim, aquele equilíbrio, né? Então, o econômico da história. Se talvez a Madonna não faça propaganda do gás, ou do GNV, ou do biogás, por exemplo, ela poderia utilizar na frota lá de ônibus e caminhões que fizeram todo o transporte um combustível de baixo carbono. Por que não? É lógico. Eu não sei o que ela fez. Será Agora, que eu escutei que foram 4 aviões que chegaram aí carregados e não sei o que. Quer dizer, qual é a pegada de carbono dessa brincadeira toda? A gente está brincando aqui de um show, mas um grande evento como esse, né, levou aí talvez 1 milhão de pessoas para a praia ou mais. Foi mais. Quer dizer, existe uma movimentação toda muito grande e o Rio de Janeiro ele tem um talento incrível, quer dizer, que a maior parte das pessoas foi de metrô, Exato. que é provavelmente o melhor sistema de transporte para a região urbana. Né? E até suburbana, metropolitana, se a gente usa ou pensa em termos da região metropolitana do Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida. Quer dizer, então a gente começa a pensar de uma forma integrada nessa logística e como que isso tem a ver, né, com grandes eventos, com shows que a gente sabe que trazem pessoas, turistas, e aí hoje já foi divulgado, né, toda a receita em função aí do evento. Quer dizer, que ótimo, que maravilhoso. Agora,
será que a gente não pode também, e os empresários que estão por trás desses eventos, também pensarem, poxa, mas como é que eu posso fazer esse evento de uma forma que eu vou gerar menos emissões e que, no caso da opção do gás, que eu ainda vou economizar dinheiro. Porque os geradores eram a gás. O diesel não está baratinho não, né? Não. O diesel está muito caro. Então, quer dizer, você tem uma oportunidade no transporte de carga, no transporte de pessoas, na geração de energia. Quer dizer, você tem uma oportunidade de reduzir o custo, trocando de diesel para gás, e ainda por cima reduzir as emissões. Poxa, aí realmente você está batendo dois coelhos. Eu fico pensando muito, viu, Celso? O que quem está ouvindo a gente está pensando? Puxa, a gente fala tanto no gás, a gente fala tanto no gás, a gente fala tanto no gás. Gente, é conta. É conta. Faça a conta. E você vai ver que se não for pelo lado ambiental, é pelo lado econômico. Faça a conta. O que a gente está fazendo é levantar essa... Sem dizer, que a gente não tocou aqui nesse assunto ainda, que o veículo GNV tem quase 70% de desconto no IPVA. Que vai para a conta. Que vai para a conta. Você sabe, Celso, nós fizemos uma simulação aqui com toda boa vontade. As nossas horas são pro bono aqui dentro da entidade e com muito prazer. A minha empresa, por exemplo, é associada desde 46. Meu avô associou a empresa aqui e desde então colaboramos com isso, não só com o FII mensal, mas com a mão de obra. Uhum. E nós fizemos alguns estudos e colocamos e apresentamos à prefeitura, apresentamos à Câmara dos Vereadores e mesmo assim optaram diferente. Uhum. A nossa equipe aqui é extremamente capacitada. Extremamente capacitada. Por que não ouvir? Eu ia comentar isso, Ricardo, que você falou assim, poxa, faça a conta. Quer dizer, para quem está nos ouvindo, se você não souber fazer a conta, e não é uma conta fácil, liga para a gente ajuda você a fazer a conta, entendeu? Quer dizer, tem bastante gente experiente no mercado e que pode ajudar o empresário a fazer essa conta. Mas eu vejo também, Ricardo, assim, tem muito mito ainda com relação ao GNV, né, Celso? Como é que a gente pode quebrar esses mitos que ainda persistem? Desmistificar, uma boa palavra. Pois é, a gente tem trabalhado lá, tanto o Senai como o Sindirepa e Firjan, na qualificação dos profissionais. E aí você tem diversas unidades Senai já com a formação profissional do instalador do GNV. A mão de obra melhorou bastante, mas é lógico que sempre existem aquelas oficinas que vão dar um jeitinho, que vão burlar, que vão fazer o errado. E é o errado por tão pouco, porque você a gente tem uma tem que tirar o esperto, pois né? É. Porque acaba que nós somos os espertos e queremos, com uma diferença muitas vezes gritante de preço. Hoje, queira ou não, quem viveu o Brasil da década de 90, nós estamos numa economia estável. Exato. Eu não sei que eu não era nascido nessa época, não, entendeu? Não, sim, mas eu vou te explicar, Gabriel. Você tinha uma inflação enorme, né? Então, assim... 120% ao mês. Hoje, a economia é estável. Muito. Então, quando você encontra alguma coisa de 5 mil sendo vendida por 2 mil... Algo está errado. Tem alguma coisa errada, não se engane. Você não é mais esperto que o resto todo da população que está indo para o de 5 mil. E faz diferença, Celso? Tecnicamente falando, explica pra gente, faz diferença? Você faz a instalação numa convertedora que não é legalizada, com equipamento que não é legalizado, e aí você encontra pessoas na rua falando, toda hora eu tenho que voltar para a oficina para fazer um ajuste no meu carro. É lógico, você economizou R$1.000, R$1.500. Você vai voltar diversas vezes. Você está retornando esse dinheiro. Faz em algum local certo, homologado, com equipamento legalizado. Você vai conseguir, sim, andar com o seu veículo com uma manutenção baixíssima. Ô Celso, sabe uma coisa interessante? O Miguel, presidente do CREA, esteve aqui dizendo, eu preciso fiscalizar para gerar segurança para a população.
A fiscalização o objetivo não é punição. Então, a homologação não é burocracia, é proteção da população. Lembra uma época de brinquedos com componentes que faziam mal para as crianças? E qual é a criança que não põe o brinquedo na boca e fica chupando o brinquedo? É da criança, ela ainda está experimentando. Exato. E existia uma homologação. Aí as pessoas falam, não, e metro, que burocracia. Não é burocracia, essa é a história de quem vende o produto inadequado. Não, isso é só burocracia. O meu custa 10, o outro custa 25, é porque eu sou bom. Aí a tinta sai na boca da criança com chumbo. E a gente tem um acompanhamento, né, Ricardo, que muita gente ainda tem medo, né, do GNV, porque tem acidentes, pode ter explosões. A gente tem um acompanhamento que 100%, não é 99% não, 100% dos acidentes com veículo a GNV foram ocasionados com instalações ilegais. Isso é uma outra coisa também. O pessoal fala assim, a instalação irregular, isso é um eufemismo, né? A instalação ela não é irregular, ela é ilegal, porque isso é uma atividade regulada. Então, quem não faz de acordo com a lei é ilegal, é simples assim. 100% dos acidentes com carros da GNV são oriundos de instalações ilegais. Muitas delas, não todas, mas muitas, com equipamentos oriundos, inclusive, de furtos. Então, isso dá uma noção, quer dizer, não só é a questão que o Celso colocou, do gasto, que você vai ter um menor rendimento do veículo, você vai ter um maior consumo de combustível, você toda hora vai ter que dar problema e que você tem que voltar para fazer ajustes, mas tem uma questão de segurança que é fundamental. E nós temos uma legislação no Brasil até boa, que cuida da população. E eu ouvi por esses dias ou semanas falando, nossa, o Brasil é horrível, uma burocracia gigante. Ainda voltando à questão dos elétricos, uma burocracia absurda. Não sei quantos caminhões apreendidos num porto porque não permitem que os caminhões entrem por causa da nossa burocracia. Como assim, cara pálida? Existem normas, existe legislação, existe um Denatran que põe as regras. Se esse caminhão tivesse todo direitinho, se esse ônibus elétrico tivesse todo direitinho, é improvável que ele ficasse preso no porto, porque nós precisamos movimentar a nossa economia, pagar os impostos para que ele saia lá do porto. E não só o veículo, né? Toda a parte da instalação. Hoje, inclusive, no município de São Paulo, está acontecendo uma discussão interessante que envolve uma série de órgãos técnicos e de segurança, que é a segurança nas instalações de recarga para veículos elétricos. Isso é uma discussão que eu não vejo em lugar nenhum, além realmente de São Paulo. No caso do gás, a gente já passou por essa discussão, né? O programa do GNV no Brasil ele começou no início da década... Maduro. Começou em 1991, 92. Então, assim, já existe toda uma regulamentação. Claro, tem um ou outro empresário aí que busca fazer o errado? Tem. É esperto. Mas, enfim, acha que é esperto, né? Mas também é uma coisa de perna curta. Mas existe toda a regulamentação. O que falta realmente é o controle e o monitoramento, enfim, em cima desses agentes do mercado para verificar que realmente estão fazendo de acordo com a legislação. Por favor, não precisamos mais de lei, a gente já tem lei para caramba. Muita. O que a gente precisa é realmente do monitoramento disso e ficar em cima. E hoje é uma coisa muito fácil, né? Você tem tecnologia disponível para você fazer esse tipo de acompanhamento, né? Então, o poder público ele sabe como fazer, ele tem condições de fazer, não é difícil. Deixa desculpa, só fazer corte. Eu estava lembrando, enquanto o Gabriel estava falando, quem está falando de elétrico, de hidrogênio, e aí tem o hidrogênio verde, hidrogênio, uma série de cores, combustão e o GNV. Eu falei na audiência pública que teve da Biogás lá em Brasília, eu falei o seguinte, surge tanto uma enormidade de alternativas,
A gente tem que parar um pouquinho, dar aquela respirada e falar, gente, o que nós começamos a fazer? A infraestrutura do gás está pronta? Vamos por etapa? É uma transição? Vamos fazer o gás. Em paralelo vai indo o GNV, vai indo o elétrico. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Aí você vê montadora fazendo carro elétrico, fechando fábrica, mandando todo mundo embora. E isso não é... Isso tem acontecido com frequência na Europa. Você vê o cara comprando o elétrico, daqui 3 anos, decepcionado, porque acabou o carro, ele não conseguiu pagar o carro e não vai ter dinheiro para comprar outro. E isso me preocupa muito, cara. Então, assim, gente, o mundo está numa velocidade tão rápida. Se a gente não parar, dar aquela respirada, vamos... E pensar sem emoção, exatamente, né? Sem emoção. O cara tem o celular e quando a bateria acaba, acabou o teu celular. Mas aí você joga fora e compra outro. Um carro, principalmente, né, o meio onde a gente vive, né, Celso, é um meio onde as pessoas dependem dos veículos. O GNV ele não é para todo mundo. Da mesma forma que o elétrico não é para todo mundo, o GNV também não é para todo mundo. O GNV, tradicionalmente, ele é utilizado pelas pessoas que dirigem ali 100, 150 km por dia. Esse é o nicho dele. Um veículo elétrico é excelente. O cara que roda 30, 40 km, 50 km por dia, quer dizer, ali dentro do ambiente urbano, é perfeito. Agora, uma empresa ou uma pessoa que depende do veículo para o seu sustento, ela precisa ter a questão da autonomia, da confiabilidade e do custo. E um custo que também está escondido nessa conta é a depreciação. Quer dizer, isso é público, uma empresa de locação de veículos, aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, não. Ela fez uma aquisição de veículos elétricos e aí, dado o prazo lá de 2 anos, sempre as companhias de locação, elas vendem os veículos, não porque é elétrico, não, qualquer carro. Aí tem gente que adora, entra no site, compra carro usado de locadora, que é mais barato, enfim. Recentemente, essa locadora botou à venda 100 e poucos veículos elétricos com 2 anos de uso apenas, quer dizer, tão novos, né? E uma depreciação de 60%. Quer dizer o seguinte, o carro novo, o mesmo veículo novo, custa 220, 230 mil, ela estava vendendo por 124 mil. Então, o que acontece é o seguinte, imagine o sujeito que comprou um carro elétrico para o seu sustento, seja um motorista de aplicativo, seja um pequeno comerciante, seja um frotista. E daqui a 2 ou 3 anos ele vai ter que vender esse carro para renovar a sua frota e ele não vai ter dinheiro para comprar um outro carro. O degrau ficou maior. O degrau ficou muito maior. Então, o problema, isso pode ser uma questão séria de interrupção do sustento dessa pessoa. Gabriel, aí é que passa essa experimentação. Eu acho que a experimentação é importante. Você só não pode pegar uma nova tecnologia, ou nova entre aspas, e tornar ela a única solução. Eu acho que esse é o principal ponto dessa história toda, porque vai surgir outras soluções, como o BRT, no transporte público. Eu não sou especialista em transporte, mas se eu tenho uma linha férrea correndo paralela ao BRT, por que eu estou causando um transtorno gigantesco numa artéria fundamental do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, e isso poderia estar toda lá na ferrovia? O Mauá, há 170 anos, fez a primeira ferrovia do país, e nós tivemos a maior rede ferroviária do mundo no Brasil. Onde que nós nos perdemos? E é onde o Viegas fala que no Brasil não existe planejamento. Isso. É onde ele fala que não há planejamento. Isso dói para nós que somos empresários, porque a tua empresa não resiste se você não planejar. Por que que na coisa pública não é planejado como deve? Por que que o olhar é só o olhar, entre aspas, político?
Ou, melhor, por que o olhar político não é aquele Não digo nem olhar do melhor para a sociedade? Eu digo eleitoral, né? Porque tudo é político. Tudo é político. Mas a questão é uma política de longo prazo. Eu acho que o grande desafio é como sair do debate eleitoral ou eleitoreiro, pior ainda, né? Então, eu acho que esse é o papel da sociedade civil organizada, entendeu, Ricardo? É para isso que a gente está aqui, discutindo, conversando, propondo sugestões. Eu acho que não basta também a gente reclamar e achar ruim. Não, mas eu acho propositivo. que esse é o objetivo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é ser um canal de comunicação do empresariado com o poder público para exigir, claro, é parte do nosso papel, mas também para propor. Né? Eu acho que isso é o que a gente tem feito e tem se esforçado para apresentar opções alternativas que sejam baseadas em dados, baseadas em ciência, fatos. Enfim, fatos, e que a gente possa, claro, de novo, você pode ter visões de mundo diferentes, mas você não pode tomar decisões baseadas em fatos diferentes, quer dizer, o fato está ali. E assim, você falou em propor ao governo. Eu estava aqui pensando, você lembra naquela canetada, uma proposta eleitoral para redução do ICMS da gasolina? E aí, o nosso governador aqui do estado foi a favor. A gente está há 2 meses ou 3 meses que o Rio de Janeiro fecha com um déficit enorme, está tendo problema até para pagar o empréstimo lá do governo federal. E é bem provável que nos próximos meses a gente tenha dificuldade realmente de caixa. E aí a gente simulou um combustível etanol que não é fabricado no Rio de Janeiro, que não gera imposto, tributo no Rio de Janeiro, sendo que a gente tinha um GNV aqui que gerava muito mais imposto. E que não teve redução. E que não teve redução. Eu acho o seguinte, Celso, política tributária, né, é uma questão que é fundamentalmente do governo. Quer dizer, o governo ele tem uma visão de mundo, de novo, e ele quer incentivar determinado segmento ou não, e ele pode fazer isso através de uma política fiscal. Não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é ser incoerente. Então, o que foi feito? Foi feita uma redução dos impostos dos combustíveis fósseis de alto impacto ambiental e combustíveis de menor intensidade de carbono não foram beneficiados proporcionalmente. O pessoal do setor de etanol, claro, um setor muito coeso, muito forte, conseguiu se agilizar e eles conseguiram, posteriormente, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo. E aí esse decreto foi ajustado e o etanol teve a redução proporcional. Exato. Maravilha. O GNV e o biometano, que são segmentos mais recentes e mais pulverizados, menos estruturados, pelas próprias características do mercado, esses segmentos não conseguiram, apesar de tentativas, nós fizemos tentativas, muitas, né, Celso? Tentativas. Mas, claro, um setor menos estruturado, um setor mais recente, um setor menor. Vamos lembrar que o GNV hoje responde por 2% da matriz de transporte do país. Ele é grande no Rio, né? É grande no Rio de Janeiro, mas em termos de Brasil é muito pequeno. E realmente não tivemos sucesso nessa iniciativa. Então o gás ele não foi beneficiado com essa redução proporcional dos impostos. Quer dizer, todo um movimento que, de novo, tem prós e contras, mas que não foi coerente em termos de abarcar todos os energéticos. E o triste disso tudo é que quem perdeu foi o Rio de Janeiro. Porque, é assim, a população que perde. A população, porque aí você tem pessoas instalando menos GNV, gerando menos tributo, a Naturgy vendendo menos GNV, gerando menos tributo, e o pessoal usando mais etanol, gerando tributo para São Paulo. E pior do que isso, a empresa que está lá fazendo o transporte dos seus produtos e serviços está gastando mais dinheiro do que deveria gastar, o que poderia gastar. Exatamente. Então, estamos sendo menos eficientes e menos eficientes por quê? Exatamente. Menos eficientes por quê? Por vontade de sermos menos eficientes? Eu acho... Nós fizemos um estudo, né, Gabriel? Nós temos uma estrutura jurídica aqui na associação muito capaz, muito preparada.
e o Thor fez um estudo para a gente de como poderia ser uma redução do imposto do IPVA para caminhões que fossem a gás. Quer dizer, na verdade, ele pensou do que é ambientalmente adequado, dos ônibus, das picapes, como é que isso poderia ser, fazendo um paralelo com o benefício do GNV. Uhum. Isso é extraordinário. Você, se estiver usando um caminhão a gás, você pode ter um custo de IPVA menor. Por que você está abrindo mão? Vem para cá. Nós aqui não somos muitos, mas somos bem capazes, uma estrutura muito bacana, e muito empenhados em transformar o Rio de Janeiro e o Brasil através do Rio de Janeiro. Então, se você tem a sua empresa e não encontra mais ali solução para reduzir os seus custos, porque o seu resultado é uma relação entre o custo e o faturamento, vem para cá conversar com a gente, que talvez você se some a uma ação, a outra ação que se relacione com a sua vida, com os seus negócios, e você vai mudar a sua realidade. Através do coletivo, a gente muda a realidade, a nossa realidade individual. É isso. E não é só o IPVA, né, Ricardo? Assim, a gente trabalhou muito, e várias organizações do setor trabalharam muito nos últimos 2 ou 3 anos num programa chamado Corredores Sustentáveis, que é um programa do governo federal, inicialmente, que basicamente ele visava incentivar o transporte pesado de cargas e de passageiros de baixa intensidade de carbono, fazendo quase como se fosse uma cobrança de um imposto ao contrário, ou seja, quanto menor o nível de emissões, mais benefícios aquele tipo de tecnologia teria, né? Fazendo análise do ciclo de vida e tal. Não só em termos de redução de impostos, mas, por exemplo, em vários países do mundo, e esse programa também incluía essa iniciativa aqui no Brasil, que poderiam ser dados descontos nos pedágios, poderiam ser feitas ações de prioridade para esses caminhões e ônibus de baixo carbono em determinadas vias, enfim, tem uma série de iniciativas, uma série de vantagens, horário de circulação dentro de grandes centros urbanos, que hoje existe uma restrição de circulação em várias cidades do Brasil e no mundo inteiro é assim, menos para os caminhões e ônibus de baixo impacto. Enfim, são várias iniciativas, não necessariamente financeiras, tributárias, mas realmente de inteligência, de programação, de políticas públicas que incentivem a utilização dessas tecnologias. Muito bem lembrado. A gente conversou aqui com Paulo Ferrão, o Deputy Chair da Comunidade Europeia, com relação às cidades inteligentes e que vão buscar, eu acho que passa por essa questão da inteligência nas cidades, né? Nenhuma cidade é inteligente se os elementos que a compõem não são inteligentes. Então, a mobilidade precisa ser inteligente e é muito para além do levar daqui para lá, é todo esse ecossistema da mobilidade. Então, acho que é muito por aí, né? E aí eu queria já caminhar para as considerações finais. Eu acho que a gente tem assunto para falar uma semana. Mas... Nossa, a gente vai ficar aqui falando uma semana realmente do gás. Mas vai para finalizar. Eu sempre gosto de finalizar com um desafio. O nosso papo aqui foi legal, a gente mostrou a importância do gás natural. É um combustível social, é um combustível do presente. Então fica aqui um desafio. Por que não a Associação Comercial Firjan Sindirepa fazer uma carta conjunta e levar ao governador do estado, reforçando a importância do LGE, para que a gente mostre para o consumidor final a importância que é ele comparar os combustíveis da forma correta. E a decisão é dele. Com certeza vai ser o mais barato que é o GNV. E você sabe uma coisa interessante, Celso? O sistema de ar-condicionado pode ser mais barato também se for a gás. Exato. Então,
O que falta para que a gente crie uma comunicação mais translúcida para a população, mais clara, e até para o governante, para ele poder decidir com dados, né? Fora da emoção, não, porque isso ou aquilo vai me favorecer lá em outubro ou novembro. Sim. Então a carta, eu acho que é um desafio para a gente, assim, é uma proposta que eu estou dando aqui para ver se a gente consegue avançar. E para encerrar, eu queria agradecer o convite, parabenizar pelo programa, tenho acompanhado. Legal, e agradecer Celso. Pela menção que foi feita dessas séries passadas que eu acabei assistindo, pela menção. Eu sou um entusiasta, assim como o Gabriel, do GNV, do setor da reparação automotiva como um todo. Então, no que você tiver de ideia, no que a gente puder contribuir com a associação comercial, pode contar sempre comigo. Legal, Celso. Brigadíssimo. A gente, volta e meia, eu mando os vídeos novos para o Celso, aí ele faz um comentário, faz outro, por que não pensa assim, por que não pensa assado. É isso aí, eu acho que você deve interagir também conosco para que a gente vá melhorando. Vai lá no chat, fala, conversa, soma, se tem o meu contato, manda direto, a gente está aqui aprendendo junto com vocês para que a gente consiga mudar essa realidade. Então vem para cá. Gabriel. Agradecer novamente a oportunidade e também agradecer ao Celso aqui. A gente sabe que ele é super atarefado, mas eu acho que uma discussão muito proveitosa. E já saímos daqui com o dever de casa, né? Eu acho que essa carta é fundamental. Isso é importante. Esse é exatamente o propósito, né, não só da Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas eu acho que de todas as organizações da sociedade civil, né? Então, a gente tem que fazer o nosso papel. Eu acredito muito no poder do associativismo. Eu acho que a gente sozinho não tem como fazer as coisas acontecerem, mas eu acredito muito que juntos a gente realmente consegue fazer esse tipo de mudança. Quer dizer, os políticos não estão lá à toa, quer dizer, ninguém caiu de paraquedas, fomos nós que colocamos eles lá. E eu acho que quem fala assim, não, eu não gosto de política, eu não me meto com esse negócio de política, eu acho o seguinte, a pessoa, o empresário, o executivo, que não quiser se envolver com política, ele está dando espaço para que outras pessoas o façam. E aí a gente vê o que aconteceu nesse vácuo do envolvimento, do engajamento da sociedade, principalmente do Rio de Janeiro, na política. Quem é que ocupou esse espaço? E eu acho que não tem outra maneira da gente mudar essa situação do que a gente entrar para o jogo. É isso aí. Bem falado. Pessoal, brigadíssimo. Vamos com tudo. Vai lá, curte, se inscreve no canal. É importante você se inscrever no nosso canal. O canal não é nosso, é nosso. Então se inscreve lá e vem participar conosco.